Sejam bem-vindos ao podcast Danças e Ciências Ocultas. Aqui quem fala é Gilmara Cruz. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. Hoje nós vamos bater um papo com Shabana Dark, do Distrito Federal. Olá, Shabana. Boa noite, boa madrugada. É muito bom ter você aqui no podcast para a gente falar sobre danças, ocultismos e para mim é uma honra receber você. A Shabana, gente, ela é uma bailarina do Distrito Federal, trabalha com Dark também, faz parte da companhia Cianuit junto comigo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre danças e ciências ocultas. Shabana, para começar, me diga um pouquinho como surgiu a dança na sua vida e como a magia apareceu na sua dança. Boa noite, Gilmar. Obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer primeiramente a todos vocês que estão aqui conosco nessa noite. E é um prazer estar compartilhando um pouco da minha trajetória. Comecei na dança aos 12 anos, na dança do ventre, e na minha adolescência fui descobrindo, um pouco mais sobre essa inclinação de estar envolvida com os mistérios da noite, as poesias, os poetas de boca maldita, e sempre fui uma dançarina um pouco diferente, entre o abismo, que eu falo carinhosamente, de forma poética e simbólica, o abismo entre a dança clássica e as danças ritualísticas, as danças tradicionais, Então foi uma percepção até mesmo diferente de como que todas as garotas se comportavam no balé clássico, com sapatilha, meia ponta, Tchaikovsky, e eu com inclinações mais viscerais mesmo, novinha. A minha adolescência toda foi realmente embasada com processos de autoconhecimento mesmo nato. Sempre sozinha em minha pesquisa, procurando músicas, com essa postura de uma pessoa mais voltada a esse universo temático, gótico. Então eu fui me descobrindo e ao longo dos anos fui realmente seguindo essa trajetória da dança do ventre, mas voltando para músicas notadamente, assim, notoriamente mais intensas, em graus de emoção. As músicas que me emocionavam. Então eu comecei com a dança aos 12 anos. E a dança surgiu na minha vida através desses processos, Sozinha em minha pesquisa fui buscando atividades e vertentes artísticas que me completassem, que pudessem expressar um pouco do que eu gostaria de dizer. Eu não conseguia conversar nem mesmo no meio familiar. Filha única, sempre curiosa com o universo da noite, questões espirituais, buscas pelo metafísico desde pequena. E a magia ela foi surgindo entre os 13 a 15 anos, já na busca com esse misticismo, que o antigo Egito traz. Então eu fui buscando, minha mãe professora de geografia, sempre mergulhada também no campo da história, família de professores, então eu tive acesso a mitologias e histórias do mundo inteiro. E com isso eu fui sendo sugestionada, às vezes mesmo inconscientemente, até mesmo no berço familiar,
sobre essas questões, né, históricas. A minha família, alguns pilares, né, de parentes envolvidos em magia simpática naquela época, anos 90. Muitas pessoas já utilizavam essa mistura, né, a fusão dos saberes no campo da espiritualidade. E fui sendo sugestionada mesmo por essa questão do mistério, né, do mundo adulto, que às vezes não chega na compreensão do infantil. Então a gente acaba levando isso para uma proporção maior no campo da curiosidade e da inclinação para o que é mistério, né, o que é oculto. E é isso também, fui buscando mensagens, né, subliminares, ilusionismo, magia mística, esotérica. E eu considero que o X da questão aí no ocultismo na minha vida, a magia, foi através da mitologia mesmo, a busca pelo Antigo Egito, como língua morta, né, como uma cultura milenar, mas com seus mistérios ali, né. Outra atenção que eu dou para esse momento, né, de infância e adolescência, o México também. Eu lembro que minha mãe tinha fitas, minhas tias tinham fitas, né, cassetes de séries de mistérios do mundo antigo, do Egito, e essas questões assim voltadas à literatura e às histórias, né, os livros antigos, né. Então, realmente pela busca das 7 maravilhas do mundo, eu já ali nessas fitas cassetes eu já percebia, né, que havia algo além, né, só da história sociopolítica e só do turismo, da estética. E fui buscando, Gilmara, e isso realmente não, eu considero que não foi uma intenção tão familiar, mas tiveram chaves de absorção ali do meu universo infantil com comportamentos dos adultos que realmente me influenciaram. Eu lembro que minha mãe também fez um processo de regressão, Gilmara, nos anos 90. Passando por esse processo de regressão, ela levava para casa fitas cassetes que tinham as gravações dessas sessões. E eu muito curiosa, né, a época do tape, né, que eu sempre gostei dessa coisa da coleção de fitas de bibelôs, de VHS, eu buscava e sempre na ausência, sempre sem permissão mesmo. Então para mim já era um universo do ocultismo ali inserido naquelas fitas, né, onde eu escutava vozes de terapeutas falando, músicas e às vezes choramingos, né, porque a pessoa que está sob o estado de transe, de regressão, às vezes ela acessa, né, de uma forma ou emocionada no sentido positivo, ou às vezes tomada por uma emoção de talvez tristeza ou de lamúria. Então aquilo para mim foi um marco, né? Anos 90 para mim foi um marco, e principalmente a história que se popularizou aí na música, né, internacional, sobre essa história do rock, as influências do rock. Ah, bem legal. É muito interessante, né, entender, conhecer o processo, né, que cada bailarina passa até chegar nesse lugar, né. Uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast para as outras entrevistadas também é como que você leva a magia para a dança, né? Porque como é muito subjetivo, cada bailarina trabalha de sua forma. Até o momento eu não vi ninguém ter processos criativos de trabalhos que sejam similares entre si. Então compartilha um pouquinho com a gente como que é o teu processo de trazer essa magia para a dança. Como que você faz esse alinhamento? Como que você usa o corpo para esse processo mágico? Então, Gil, eu considero que a minha forma de expressão enquanto ser humana, né, e bailarina,
sempre buscando o mergulho no campo do autoconhecimento, uma vida inteira de mergulho, de investigação no universo da minha própria sombra, dos meus sentimentos, das minhas sensações desde lá de adolescente, desde os anos 90, percepções infantis. Eu venho trazendo no meu corpo a ideia de um grande livro, de um grande grimoire, né? Um grande grimório onde eu possa estar dividindo com o público, dançando os meus processos mais íntimos, mais intrínsecos. E faço disso a minha memória afetiva expressada no corpo. Porque o corpo nunca esquece o que aconteceu. Sim, com certeza. E também o corpo pode ser um veículo para a gente também entrar em contato com coisas ancestrais, né? De nossos antepassados aí da linhagem. Eu acho isso bem interessante. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a magia do caos, né? Que eu sei que você pratica e como que você trabalha a magia do caos dentro da dança, né? Eu entrei em processo de estudo da magia do caos, uma época na confecção de sigilos e tudo mais, que uma das partes eu aprendi com a Long, né, no workshop que ela trouxe para o Brasil com a magia do caos. E e aí eu fiquei pensando como que você faz como que você aborda, né? Se você trabalha com essas questões do sigilo, o que na magia do caos você traz para a dança e como você traz. Gil, a magia do caos para mim é vista como um tribal fusion dessas práticas antigas, da magia tradicional até os dias de hoje. A magia do caos para mim é uma metalinguagem. Então o público, enquanto receptor, ele percebe a mensagem da bailarina emissora com uma forma mais ampliada do que a própria dança performática. Sigilo, eu trabalho com sigilos também e programação neurolinguística. Muitas vezes eu edito a minha música com mensagens direcionadas ao público, à intenção do público. Eu gosto de trabalhar até mesmo a intenção além do teatral. Então, a percepção de cada olhar do público contido ali, para mim, é utilizada em cena. Então, para mim, a magia do caos ela é sigilada na dança, até mesmo com a intenção da mensagem poética que eu coloco por trás da música. Cada movimento, cada giro, eu sigilo sim cada código corporal que eu utilizo, a intenção do público e a intenção do olhar. Eu trabalho com o público, inclusive aproximo muito do público na performance. Geralmente na dança do ventre ou nas danças tribais, né? A dança de fusão, as danças contemporâneas, danças tribais contemporâneas, danças étnicas contemporâneas, a gente coloca o público no papel de espectador e a bailarina no campo do universo cênico, né? Da caixa cênica, do palco e da proporção espetacular. Na magia do caos eu trabalho diretamente com a mente de cada espectador, com a intenção do olhar, com cada respiração, então é tudo muito consciente. Cada célula, cada corpo, cada dedo que eu mexo, eu trabalho de forma muito intencional. Todas as vezes, tá? A magia do caos não está inserida nas minhas performances todas as vezes, mas eu sigilo os meus movimentos e intenciono as minhas músicas. Entendi, bem legal. Essa forma de compor, né, de levar, de transmitir essa arte junto com essa magia, né? É bem interessante. Shabana, me fala um pouquinho sobre a Irmandade das Sombras, o Caminhos das Sombras, né, que é uma irmandade que você faz parte, que trata também do tema das sombras, de bruxaria, como que essa tradição do Caminhos das Sombras tem te influenciado de alguma forma na sua vida e, consequentemente, se os estudos e as práticas que vocês fazem na tradição, se de alguma forma aparece na sua dança direta ou indiretamente? Gil, que pergunta especial, gratidão. Sou extremamente grata pela tradição Caminhos da Sombra na minha vida. Foi fundada pela Neylan Vivian e pelo Dylan Sigmund, que são também membros da Igreja de Wicca do Brasil. Então, no caso, a tradição Caminhos da Sombra foi uma das primeiras tradições de Wicca, com o Hecate, né, como madrinha, então a tradição hecatina de Wicca.
uma magia moderna, uma bruxaria moderna, aqui na nossa capital, a capital do Brasil. A história da Wicca, mais ou menos entre 30 e 45 anos, desembocada aqui em Brasília, no Brasil, tem como referência a tradição Caminhos da Sombra. Antes de entrar na tradição, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu não consigo mais ser a mesma pessoa. Então, antes da tradição, depois da tradição, realmente é um marco de amadurecimento emocional, psicológico e mágico. Eles cooperaram muito para o meu crescimento e pela dançarina, pela mulher, pelo ser humano que eu sou hoje, pela mãe que eu sou. Sou extremamente grata pelo Dimitri Kita na minha vida e pela minha madrinha na época, que foi Sigrid Morrigan. E realmente eu danço os meus processos, todos eles que eu vivi cooperaram muito pela bailarina que eu sou mesmo, verdadeiramente. E os caminhos trilhos de Hecate ainda estão, né, sendo desdobrados aí na minha vida. Foram, para mim, anos de muita noite escura, de muita dedicação, de muita alegria. E eu agradeço a Hecate também pelos enfrentamentos que eu tive, porque não é fácil, né? Um caminho de dedicação até a iniciação. No caso, o caminho da dedicação, que foi o que eu vivi, né, na tradição Caminhos da Sombra, realmente não é um caminho fácil. É um caminho de entrega, é um caminho que exige, né, da lapidação do ser humano. É bem diferente das religiões que são reveladas, né? Então, eu acredito que cada enfrentamento, cada ponta que você passa da sua personalidade, da sua percepção é lapidada, né, dia a dia. Então você realmente percebe por que você está na magia. O que você faz ali no campo da bruxaria. A tradição Caminhos da Sombra é uma tradição que não interfere na vida pessoal de ninguém e por isso te deixa livre para que você perceba seu amadurecimento. Eles só te ajudam a perceber você como um bruxo. Então, assim, é muito bom mesmo estar participando de tradições como essa, que são sérias, que são renomadas, né, no Brasil. E é isso, gratidão, tradição Caminhos da Sombra. Então, eu queria te perguntar um pouquinho também, na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ritual do Cavade, né, de uma performance que você fez. Primeiro eu queria que você falasse do ritual de Cavade em si, né, o que é o ritual, aquele sacrifício, né, cerimonial, qual é hindu, né, se eu não me engano, o Cavade cultua o senhor Murugan, se não me engano, que é o deus hindu da guerra. E aí eles fazem aquele processo de dor, né, de sacrifício do próprio corpo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Cavade, e aí em outro momento sobre a sua experiência, né, seriam duas perguntas, uma sobre o que é o Cavade em si, como acontece lá, depois a sua experiência com o Cavade, né, como que você ficou conhecendo, o que te atraiu nesse ritual, o que significou para você. Essa pergunta também é muito especial para mim, eu agradeço muito por estar compartilhando esse processo. O Cavade faz parte do ritual Thaipusam. É um ritual, uma celebração, um festival de dias que acontece no sul da Índia, mas a representação desse ritual, desse festival em outros países. Nós podemos perceber que essa cultura ela vai se disseminando. A Cavade, sim, ela é feita pelo devoto no sentido de alcance de níveis extremos de transe, onde o devoto quase chega e alcança o nirvana. As pessoas, a comunidade inteira, conduzem ajudam, né, na condução desse fiel, que é o devoto que vai estar lá nesse dia, lançando a sua dança cerimonial, a sua dança sacrifício ritualística para uma comunidade inteira ver. E essas pessoas que ajudam, inclusive, nessa condução das estacas, nas costas, né, o processo da penetração dessas estacas em partes específicas do corpo. E, por incrível que pareça, realmente
vendo, né, a apreciação do ritual com muita dor, mas não há dor. A Kavach, ela te traz um nível onde você realmente perpassa a condição corporal da dor. Eu participei desse ritual e eu me conduzi nesse processo em 2011. Eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu citei Shiva porque o atributo Shiva Nataraja é uma alusão, né, ao Deus que cria e destrói. Shiva Nataraja, ele tem uma relação com Murugan, mas o X da questão é Parvati, porque ele dá para Murugan uma lança e um véu e torna ele o deus da guerra, o deus dessas fases, desses ciclos, um deus justiceiro. Em 2011 eu passei por uma fase muito punk rock na minha vida, emocional, psicológica, inclusive o fim de um casamento de 8 anos. Em sequência mesmo, minha sogra faleceu, era uma mulher que também era envolvida com ocultismo, embora fizesse serviços para a Igreja Católica, ela me influenciou bastante com misticismo e ocultismo, né? Eu pude testemunhar realmente na Elta, fazendo vários estudos de ocultismo, percebendo a própria sombra, e ela também me influenciou bastante. Um pouco antes dela morrer, quase no final do meu casamento, eu já estava envolvida com o hinduísmo. E eu já estava me preparando para fazer esse ritual, que culminou nesse momento do falecimento dela. E aí foi quando realmente eu liguei todos esses pontos, né, essas pontas soltas, essas questões emocionais, esses finais de ciclo, né, o enfrentamento pessoal, a sombra, toda essa carga emocional que para mim foi muito forte, foi um baque, e fiz uma homenagem a ela. Todos os dias eu olho as minhas marcas nas costas e percebo que eu sou uma pessoa forte, psicologicamente dizendo, que eu enfrentei várias fases, e quando eu estou frágil, eu olho para essas marcas também. A Kavach para mim é realmente muito importante, tá? Embora eu more no Ocidente, eu fiz com uma consciência assim de um extremo respeito, eu me preparei com alimentação vegana, né? Estou até emocionada por falar, porque realmente foi muito forte, né? A aceleração do corpo, do coração, da sua percepção, da sua entrega para o ritual, faz com que você não sinta dor nenhuma. Mas realmente um dos pontos e curiosidades que eu gostaria de falar aqui para vocês é que pouco antes do meu processo de perfuração da cavagem nas costas, desceu um homem na sala onde eu estava e falou coisas para mim com uma língua estranha, numa linha de desenvolvimento como se ele realmente fosse da cultura hindu. E eu não percebi que língua era aquela, eu só falei com ele, ele veio, falou de longe comigo, né, perguntou alguma coisa, eu falei, fiz uns mudras, falei, mais tarde eu vou fazer uma performance, eu falei para ele, né, falei do ritual, ele sumiu, subiu a escada, sumiu. Segurança desceu e falou, quem era aquele homem? Eu falei, não sei. Muito interessante, né, essas experiências místicas que a gente acaba passando, né? De certa forma, lidar com a magia proporciona, né, esses contatos aí que nem sempre a percepção humana tem essas experiências quando não está aberto, né? Então, muito interessante, viu, isso aí que você passou. Gente, a Shabana comentou, né, sobre... Ela fez essa performance aí do Kavadi usando Peace Wings. Peace Wings é umas asas perfurantes, né, que colocada nas costas. Ela usou isso para dançar. Ela dançou com essas asas. E quem tiver interesse em ver melhor sobre isso, ela participou do primeiro Dark Fusion Online e a matéria do programa foi exatamente sobre o Peace Wings, né? E lá na matéria ela ilustra melhor porque tem as imagens, aí quem tiver interesse em conhecer essa experiência que a Shabana passou, dá uma procurada no primeiro Dark Fusion Brasil Online, que foi estreado agora em agosto de 2020. E, Shabana, é isso. Eu só tenho a lhe agradecer aqui pela participação. Foi um prazer conversar com você, sempre é. E eu agradeço, né, você ter se dedicado nesse momento, numa madrugada que a gente conversando, trocando ideias, né, sobre esse universo aí. Também lidando com as sombras, né, porque toca em pontos que muitas vezes é doloroso. Então é isso, eu agradeço muito a sua participação e eu deixo esse espaço aqui para você finalizar. Se quiser falar mais alguma coisa que você esperava ter dito, mas que não foi incentivado de repente, também fique à vontade. E é isso.
parêntese que eu tenho para fazer, né, diante desse podcast aqui, desses assuntos que realmente são muito densos a nível de profundidade, né, revelações, é que eu tenho observado que todos esses podcasts que você tem feito aqui com as entrevistadas, as bailarinas que trabalham com danças e ciências ocultas, que se inclinam nessa área de conhecimento da sombra e da prática, né, na magia, há esse relato, né, essa abertura nessas entrelinhas aí, onde percebemos que há acessos, né, de momentos e circunstâncias que nós não podemos realmente explicar, né, com a nossa racionalidade, ser humano comum, normal, né, no dia a dia. E realmente, por exemplo, esse fato do rapaz, né, do homem, um pouco uma aparência velha, de ancião, mas meio enrugado, careca, com chapéuzinho vermelho, roupa laranjada, que desceu nesse ambiente onde eu estava me preparando para fazer a cavade. Lembrando que a cavade que eu fiz foi uma forma, né, de ver o ritual ao nível de oferenda, né, para o deus Murugan, e uma homenagem para uma pessoa falecida, né, uma fase de vida minha que estava passando, uma inclinação, né, ao impulso realmente do novo. E eu percebo que não foi só eu que vi, né? O segurança que desceu e falou comigo, ele falou, essa pessoa que desceu aqui. Então, assim, são coisas que a gente não consegue explicar, né? Que as ciências ocultas trazem, né? Nesse eixo de apreciação, né? Sobre o que há oculto, sobre os acessos de cada praticante, né? Dentro da magia. Gostaria de agradecer mesmo imensamente o que você tem feito, né? Por mim, nessa questão da abertura para mais desenvolvimento da magia na Cia Nude Tribal Fusion Coven, com Honora Ezes, que é nossa irmã, e cada palavra, cada gesto, né, mesmo de longe, nesse momento de pandemia, isso tem sido muito especial para mim e poderoso, né, essa conexão. E agradeço, né, todo o público e peço gentilmente que a gente possa continuar tratando esse assunto de danças e ciências ocultas com um nível de seriedade e um campo de estudo que realmente possa ser levado daqui a outros anos e outras gerações, e você como uma mentora, né, uma mestra e doutoranda dessa área de pesquisa, tanto da dança, do Dark Fusion, das ciências ocultas, possa continuar com seus projetos, desbravando esses assuntos que são tão importantes, né, nos dias de hoje. Poucas pessoas têm esse acesso, essa informação e essa percepção, né, da importância que é as ciências ocultas para o eixo, né, de crescimento espiritual. E é isso, amada, eu tenho só que te agradecer e agradeço o público que esteve aqui conosco nessa madrugada, né, paz e bem e carpe noctem. Vamos sempre aproveitar a nossa madrugada. É isso.